Bem-vindos a mais um vídeo do canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre a CSN Mineração, os níveis de governança corporativa, política de dividendos, regra para o pagamento de dividendos em JCP, payout, datas que a empresa costuma realizar os pagamentos dos proventos, alguns dos destaques do segundo trimestre de 2023 e os nossos quadros preço versus indicadores fundamentalistas, meta financeira e preço teto. Bem, vamos falar um pouco sobre o perfil corporativo. A CSN Mineração, principal controlada da CSN no setor, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico. Política de governança corporativa. Quanto ao nível de governança, podemos verificar no estatuto da CSN Mineração que ela está listada no nível 2 de governança corporativa da B3. A CSN Mineração ela é negociada pelo ticker CEMIN3 e no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação da CEMIN3 está em R$ 4,76, tendo aqui máxima e mínima de R$ 4,67 como mínima e máxima de R$ 4,77. Quanto à composição acionária, gostaria de estar destacando essas informações. Então vamos verificar que a CEMIN ela é negociada conforme verificamos no slide anterior, com as suas ações ordinárias, a CEMIN3, e o tamanho dessa base acionária é aproximadamente 5,4 bilhões de ações. Então, destaco a importância de se verificar o tamanho dessa base acionária, porque essa informação é relevante e realmente importa, sobretudo para investidores que buscam ali receber proventos. Então, quanto maior for o tamanho dessa base, você tem que ter ideia que a divisão desses proventos, sejam eles dividendos ou juros sobre capital próprio, ele vai ser bastante diluído se for uma base muito grande. Bem, vamos falar um pouco sobre a política de dividendos da CSN Mineração. No Estatuto Social da CSN Mineração, aqui no artigo 28, temos as seguintes informações relevantes. A primeira seria quanto o dividendo mínimo obrigatório, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado, deverá ser distribuído aos acionistas. Os outros 25% do lucro líquido ajustado serão destinados da seguinte forma: retenção do valor previsto em orçamento de capital, e o saldo, se houver, deverá ser distribuído aos acionistas. Bem, aqui temos as informações, então, como a CSN Mineração estará ali fazendo a remuneração dos seus acionistas. Bem, vamos dar uma olhada nas datas para os pagamentos dos proventos. Bem, podemos verificar nessa coluna aqui os proventos que a CEMIN realizou os pagamentos, então teve dividendos, e o JCP, o juros sobre capital próprio. Outra informação importante aqui está na coluna aqui de data dos pagamentos. Então, nesse breve histórico que temos aqui, podemos verificar que a CEMIN ela vem pagando ali os seus proventos basicamente ali nos meses de maio, e nos meses de novembro. Bem, vamos verificar alguns pontos aqui quanto ao resultado do segundo trimestre de 2023 da CSN Mineração. Enquanto à produção, podemos observar que tivemos um aumento aqui de 25%, comparando aqui o primeiro tri de 2023 com o segundo trimestre de 2023. A CEMIN também ela passa aqui umas informações quanto ao volume de produção de minério atingiu níveis históricos no segundo trimestre de 2023, aproveitando a sazonalidade do período e ficando 25% acima do trimestre anterior. Quanto a estoques de minérios, temos a informação também aqui quanto a
normalização operacional na ferrovia, aliada ao forte desempenho operacional e comercial, ajudaram a reduzir o estoque no segundo trimestre de 2023. Essa redução aqui, comparando o primeiro trimestre com o segundo trimestre de 2023, foi de 3%. Falando um pouco aqui sobre vendas e receita líquida, então temos as informações aqui quanto ao volume de vendas, né? Podemos verificar aqui um aumento de 31% comparando o primeiro trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022. Também temos aqui a nota informando que houve um recorde em volume de vendas da companhia no segundo trimestre de 2023. Falando um pouco sobre a receita líquida da CSN Mineração. Vamos verificar essa informação aqui. Entretanto, por mais que a empresa teve ali esse recorde no volume de vendas, ela teve uma redução da receita unitária. Essa redução foi de 30%, inferior, comparado ali ao primeiro trimestre de 2023, atingindo ali $66 por tonelada. Então, basicamente, esse desempenho reflete o menor preço do minério, incluindo seu impacto nos volumes que tinham exposição a períodos cotacionais futuros. Quanto ao cronograma de amortização, vamos verificar aqui a relação dívida líquida e EBITDA. Então, podemos verificar que a CSN Mineração, com base nessa relação de dívida líquida sobre o EBITDA, está extremamente baixo. Então, olhando aqui os dados do segundo trimestre de 2023, podemos verificar a informação de 0,03 vezes. Então, a outra informação interessante é quanto à liquidez da empresa. Então, a gente tem essa nota da CSN, Então, a nota basicamente diz que a CSN Mineração possui uma liquidez sólida o suficiente para cobrir as amortizações dos próximos 14 anos. Bem, quanto aos eventos futuros, já temos no site da CSN Mineração ali a data da divulgação aí dos resultados do terceiro trimestre de 2023. Então, essa divulgação estará ali ocorrendo no dia 13 de novembro de 2023. Bem, quanto ao nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas, no nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas, vamos estar verificando aqui as informações quanto à cotação da CEMIN3 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, a ação da CSN Mineração, período, considerando aqui o período semanal, ou seja, cada candle representa uma semana de negociação desse papel, e vamos fazer essa comparação com o valor patrimonial por ação. Então, os dados do valor patrimonial por ação estão anualizados aqui, então temos 2021, 2022, e podemos observar uma discrepância não favorável, ou seja, o valor de mercado da CEMIN, com base nessa cotação atual, está superior ao valor patrimonial por ação desta empresa, o que passa uma informação de uma discrepância ou uma assimetria não favorável. Bem, agora comparando a cotação da CEMIN3 com o indicador fundamentalista, aqui, o LPA, o lucro por ação, e a informação do lucro por ação também anualizada, então 2021, 2022, então só em olhar para essas informações já temos aqui, podemos verificar essa assimetria não favorável também, então estando aqui o LPA abaixo aqui das cotações. Então, pessoal, só para reforçar essas informações, eu estou utilizando aqui o TradingView para fazer essa comparação aqui, preço versus indicadores fundamentalistas. E reforçando que não é uma indicação de compra ou de venda de qualquer ativo. Gostaria agora de falar um pouco sobre o nosso quadro Meta Financeira e Preço Teto.
Quanto ao nosso quadro meta financeira, vamos estabelecer aqui um objetivo de renda anual de R$12.000 para que possamos ter uma renda mensal, né, de R$1.000. Então, para que possamos atingir esse objetivo, considerando aqui o papel da CEMIG 3 e na data que estou gravando esse vídeo a cotação de R$ 4,77, temos também aqui as informações quando o Dividend Yield e o DPA, ou seja, o dividendo por ação dos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, a CEMIG tem um Dividend Yield muito bom, né, 19,5%, e um excelente DPA também aqui de aproximadamente 91 centavos. Então, para que eu possa atingir essa renda anualizada de 12.000, eu vou precisar de aproximadamente ter uma quantidade de 13.181 ações da CEMIG 3. E para isso eu vou precisar investir aqui um valor aproximadamente de 62.000. Fazendo isso, né, eu vou estar aqui atingindo a minha meta de uma renda anualizada de 12.000 e, consequentemente, né, uma renda mensal de R$1.000 por mês. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre o nosso quadro preço-teto, onde eu considero o DPA dos últimos 12 meses do papel CEMIG 3, sendo cotado a R$ 4,77. Então, considerando aqui as informações do DPA dos últimos 12 meses, de aproximadamente aqui 91 centavos, os nossos requisitos mínimos ali, onde buscamos ali receber uma remuneração, ou seja, um dividend yield anualizado de 6%, 7% e 8%. Então, considerando aqui o dividend yield de 8% ao ano, o preço teto da CEMIG seria no valor de R$ 11,38. Considerando 7%, esse preço teto seria de R$ 13,01. E a 6%, esse preço teto seria de R$ 15,17. Vamos reforçar que não estamos fazendo nenhuma indicação de compra ou de venda de qualquer ativo. Estamos fazendo aqui um estudo de caso da CEMIG 3 e comparando qual seria o preço teto dela se estivéssemos aqui buscando um dividend yield anualizado de 6% ou 7% ou de 8%. Conforme podemos verificar, o dividend yield dos últimos 12 meses da CEMIG está bem acima, está em 19,5%. Então, naturalmente, né, temos aqui nas três condições de 6%, 7% ou 8% de dividend yield, os preços teto bem acima. Bem, se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.